Eu virei a insensível da família pelo simples fato de comemorar o meu aniversário. Mas para vocês entenderem, né, eu cresci com os meus pais, só que nós sempre fomos classe baixa. Então nós sempre passamos por algumas dificuldades. E por esse motivo, eu nunca tive aniversário, sabe? Festa de aniversário com bolo, docinho, nada disso. E na casa que eu morava, morávamos eu, minha mãe e meu pai. E sempre que era o meu aniversário, eles me levavam na padaria e me deixavam assim escolher algum doce, né, até um determinado valor. E chegava em casa, eles cantavam parabéns pra mim. Eu lembro, assim, quando eu era criança, né, muitas amiguinhas minhas faziam aniversário na escola. Os pais levavam bolo, docinho, bexiga, era aquela festa. Mas eu sabia que aquilo estava fora da minha realidade, né? Quando eu completei 10 anos, a minha mãe começou a fazer a promessa de que faria uma festa linda para mim aos meus 15 anos. E que Deus iria abençoar ela e ela teria condição, né? Então eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E o restante da minha família não era muito diferente da minha, né? Era todo mundo ali ralando sempre para ter o básico. Nos meus aniversários, né, o único que me dava presente, mas não era presente caro, nada, era o meu padrinho, que era meu tio, irmão da minha mãe. E eu era muito apegada a ele, sabe? Eu amava o meu padrinho. O tempo foi passando e chegou o meu aniversário de 15 anos, né? Só que a minha mãe não conseguiu cumprir a promessa, né? Porque nós não estávamos melhor financeiramente. Nós estávamos conseguindo nos manter melhor, mas não para fazer a festa que ela prometeu. Tanto que no dia ela chorou muito. Eu ainda abracei ela, falei pra ela que não era pra ela se preocupar com isso não, que só de ter eles ali já tava ótimo. Só que na minha cabeça, naquele dia eu prometi pra mim mesma, né, que eu mesma daria uma festa pra mim aos meus 18 anos de idade. E falei isso pra minha mãe, já perguntando pra ela se eu poderia trabalhar pra ajudar em casa e guardar dinheiro pra essa festa que eu queria muito. E ela autorizou. Foi aí que meu pai conversou, né, com o senhor que era dono da mercearia do bairro onde eu morava e amigo dele também. E ele me deu emprego para ficar limpando e organizando ali a mercearia no horário que eu não estava na escola. E assim, de fato eu estava tão feliz com isso, estava fazendo tantos planos. Não era muito o que eu ganhava, mas tudo o que eu ganhava eu guardava um pouquinho e dava o restante para minha mãe para ajudar nas contas de casa. E assim eu continuei fazendo pelos próximos anos, né? Continuei trabalhando lá e estudando. E quando faltava assim 5 meses pro meu aniversário de 18 anos, eu já tinha R$1.800. Eu sei que não é muito, né? Porque eu ganhava pouquíssimo. E a maior parte do que eu ganhava ia pra minha mãe. Mas assim, eu tava tão feliz, né? Porque eu sabia que já dava pra fazer alguma coisa. E a minha mãe e o meu pai nunca me pediram assim R$1 do dinheiro que eu tava guardando. Porque de fato era um sonho deles também que eu tivesse uma festa de aniversário, né? Quando tava próximo assim do meu aniversário, eu já fui atrás do local. Teve muitas pessoas do bairro que se sensibilizaram com a minha atitude, né? Com a minha determinação ali, me ajudaram. E quando eu dei por mim, eu já tava com salão alugado, bolo, decoração, salgadinho, bebidas, assim, tava tudo certo. Os convites eu nem precisei pagar, porque eu ganhei de uma das clientes da mercearia que eu tava trabalhando e que ela gostava muito de mim. Então assim, eu tava radiante. Mandei pra todos os parentes. E quando eu fui levar pro meu padrinho, eu não consegui entregar, porque ele tava em outra cidade trabalhando. Liguei pra ele, contei, sabe? Ele ficou numa alegria que só. E aí ele falou que não podia vir antes, mas queria adiantar o serviço lá e chegaria a tempo do meu aniversário, né? Que depois ele tivesse que voltar pro serviço pra terminar lá. Ok, né? Fiquei contente ali, até que chegou o grande dia, né? Tudo lindo, como sempre eu sonhei. Eu de vestido, toda a minha família lá. E o aniversário, ele tinha começado às 7 horas da noite. E o tempo começou a passar e deu 8 horas e nada do meu padrinho chegar. Eu acho que minha avó percebeu ali, sabe, que eu tava aflita porque ele não tinha chego. Ela ligou pra ele, ele falou que ele já tava a caminho, que no máximo 1 hora ele já estaria ali. Aí eu já me animei com aquilo, né? Só que deu 9 horas, 10 horas, 10 e meia e nada. Eu tava, assim, muito feliz, aproveitando o meu aniversário, mas eu tava sentindo falta dele ainda, né? Até que exatamente às 11h15 da noite, recebemos a notícia que meu padrinho, irmão da minha mãe, havia sofrido um acidente na rodovia e falecido no local. Eu não soube na hora. A primeira a saber foi minha mãe. E aos poucos, eu lembro que eu tava ali dançando e reparei, sabe, que minha mãe ia conversando com cada um. E quando ela conversava, todos já começavam a mudar de expressão, começavam a chorar. Até que ela chegou e falou pra minha avó. Quando ela falou pra minha avó caiu aos prantos, sabe? Começou a gritar, meu filho não, pelo amor de Deus, eu quero ver meu filho. Eu já fui em direção a elas, né, a minha mãe e a minha avó ali, e perguntei o que tava acontecendo. E ali, naquele momento, a minha avó só olhou pra mim e gritou, né, você matou seu tio. Eu fiquei em choque ali. Eu sei que ela tava desesperada, falando aquilo na raiva, mas pra ela, o fato de eu ter chamado ele pra ir no meu aniversário, né, e ele sair de lá pra vir, foi culpa minha dele ter falecido. Não preciso nem falar que a festa acabou ali.
Eu sofri tanto, fiquei sem comer, me culpei tanto, mesmo com o restante da minha família falando que eu não tinha culpa. E a partir desse dia eu passei a não comemorar mais o meu aniversário. E assim foi pelos 4 anos à frente. Até que depois desses 4 anos eu conheci uma pessoa e nós começamos a nos relacionar. Ele falava pra mim, né, que eu tinha que comemorar meu aniversário e que meu padrinho não iria ficar feliz em me ver triste no dia que Deus estava me presenteando com mais um ano de vida. Então, ele foi entrando na minha cabeça ali, foi mostrando pra mim que eu realmente não tinha culpa daquilo. E quando foi no meu próximo aniversário, né, ele chegou com um bolo na casa da minha mãe. E quando ele chegou lá, minha mãe praticamente enxotou ele. Falou que aquilo era uma falta de respeito, que ele não podia fazer aquilo. E eu via, sabe, no rosto do meu pai que ele não concordava com o que a minha mãe falava. Mas também ele não falava nada. Depois disso, passou mais uns 7 meses e eu e meu namorado resolvemos ir morar juntos. Minha mãe e meu pai apoiou na época também, porque eles viram que, né, que era uma pessoa boa, que nós nos gostávamos. Porém, o problema é que hoje, mesmo já passando ali 3 anos, né, que eu saí de casa, que eu e meu namorado estamos juntos. Nesses 3 anos que nós estamos morando juntos, eu passei a comemorar o meu aniversário. Porque todo ano ele compra um bolo pra mim, aí nós chamamos amigos, família, mas a minha família nunca vem. E no final, o pessoal que vai, né, no meu aniversário, sempre posta foto comigo comemorando. Então aquilo a minha família vê, me chama de insensível. Até a minha avó, que ainda tá viva, nem fala mais comigo porque eu voltei a comemorar meu aniversário. E assim, hoje em dia, eu penso que eu não tenho culpa, que eu tenho que comemorar, mas vira e mexe eu me pego chorando muitas vezes, né? Achando que eu tô sendo egoísta assim por comemorar o dia do meu aniversário, sendo que é o dia que meu padrinho faleceu também. Então hoje eu trouxe a minha história pra saber de vocês. O que vocês acham, né? Eu tô sendo egoísta por comemorar meu aniversário ou não? Você pode me responder? E essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, é uma história de seguidora que eu recebi. Se você quiser que eu conte a sua história, eu vou deixar aqui, tá? O @ do app Vizinho, onde você pode me enviar e também um e-mail. Curte aí, já responde, né, o que vocês acham dessa história dela, se ela realmente está sendo egoísta ou não. E se você não me segue, vem me seguir, todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.